Tudo certo por aí? Estamos aí em mais um dia, né? Graças a Deus. Deus permitiu para nós, né? Estamos aí mais um dia com vida, com saúde. Não sei se todo mundo está com boa saúde, espero que sim. Se não tiver, vamos orar, né? Aqui é a reunião de oração, vamos orar pela sua saúde, né? Não somente pela sua saúde, mas pela sua família. Vamos orar pela igreja, vamos orar pelos planos, né, que cada um de nós temos. E aí, se você tiver um pedido de oração, você já coloca aí no chat aí, tá? Que aí no decorrer da nossa reunião de oração, nós estaremos aí orando pelo seu pedido, tá bom? Então nós vamos iniciar aqui, eu vou colocar aqui uma música. E aí nós vamos cantar e aí depois a gente já vai começar os nossos primeiros momentos, tá bom? Só um momento. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar essa mesma que nós estávamos cantando, Inteiramente Fiel. Deixa eu só abrir aqui. Compartilhar. Estão ouvindo aí a música? A entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Eu quero ser. Muito bem, né? Tá aqui. Que eu e você sejamos inteiramente fiéis, né, ao nosso Deus, né? Deus é aquele que sustém, né, as nossas vidas, né? Ele que nos mantém constantemente e é ele que está aí. É ele que nos permitiu acordar nessa manhã com vida, né? Para que nós pudéssemos aí estar juntos orando ao nosso Deus, tá bom? Louvado seja Deus, irmãos, por mais um dia. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família. Louvado seja Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado na vida de cada um de nós. E nós já temos aqui, se eu não estiver enganado, nós já temos aqui um pedido de oração, né? Gostaria que os irmãos orassem pelo envolvimento das igrejas
do nosso distrito no evangelismo que teremos no mês de julho. Muito bem, ore pela minha família, ok? Muito bem, nós estaremos orando aqui. O irmão Márcio colocou que está indo buscar o pai dele no Maranhão. Vamos orar aí por essa viagem, né? Então vamos orar pela missão, vamos orar aqui pela família da irmã Marília e Furtado. Não sei se é Marielle ou é Marília. Tá, pelo menos aqui tá Marília. Marília tá pedindo para orar pela família. O Tiago fez o pedido aí pelo envolvimento das igrejas. O som está ruim, tá todo mundo ouvindo o som ruim ou só tem a Marília que não está me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Dá um legal aí se vocês estão me ouvindo. Tá ouvindo bem? O Tiago deu legal. O irmão Raimundo. Acho que é só o seu áudio que tá ruim, Marília. Não sei se é o seu fone de ouvido ou tenta entrar na reunião, sair e entrar novamente na reunião. Às vezes é o fone de ouvido, às vezes é a Marilene, a irmã Marilene. Ok. Acho que é o seu som aí, viu, irmão? Veja aí o que é que tá acontecendo. Para a senhora ter aí a oportunidade aí de acompanhar toda a reunião, tá bom? Vamos então para o nosso primeiro momento de oração. Eu quero convidar o irmão Júlio. Irmão Júlio, abra seu microfone, por gentileza. E nós iremos orar. O senhor vai orar aí pela missão da igreja, ok? Vai orar pela missão da igreja, pelo envolvimento aí em julho, né? Na verdade, nós sabemos que a igreja tem que se envolver com a missão o ano inteiro, né? Mas vamos aproveitar em julho, né? Que julho é o mês de Caleb, né? Para que a igreja realmente, nesse mês, ela possa realmente ter um despertar, né? Mas vamos orar para que esse despertamento seja diário, né? Afinal de contas, a igreja foi chamada para trabalhar em tempo e fora de tempo na pregação do evangelho, né? Então vamos orar aí pela família da irmã Marilene, vamos orar aí também pela missão da igreja, tá bom? Vamos começar aí. Irmão Júlio, tá com o seu áudio aberto? Ainda não, o seu áudio está fechado. Deixa eu abrir aqui o áudio do senhor, só um minuto. Deixa eu tentar abrir aqui, para facilitar aqui. Só procurar aqui, irmão. Só o senhor para abrir aí mesmo, irmão. Aqui não está permitindo eu abrir não, ó, o seu áudio não. Clica aí nesse botãozinho aí que tem um microfone aí na sua chamada. Agora abriu. Pronto. Pode orar, irmão, por favor. Nosso grandioso e eterno Deus, Pai querido que está no céu. Toda honra e glória seja dada somente ao teu nome, Senhor. Amém. Porque só tu és digno de honra e de glória. Nós estamos aqui nesse momento de joelho na tua presença, na verdade, nós estamos na tua presença pedindo a direção do teu Espírito Santo em nossas vidas. Nós estamos chegando num momento especial, estamos nos aproximando do evangelismo do Caleb, sabemos que vai ter muita bênção nesse período. Que tu nos batize com o Espírito Santo para nós fazer a obra, não como nós queremos, mas de acordo com a necessidade de cada pessoa. Abençoe também um pedido de oração especial que foi feito nesta reunião. Que possa abençoar essa família que foi mencionada no nome de Jesus. Tu sabe quem é. Tu sabe quanto, até conseguir na cabeça cada membro dela tem. E que tu possa operar um milagre na vida dessas pessoas. Assim como em cada membro dessa igreja, os que estão presentes nessa reunião,
Amém. Obrigado, irmão Júlio. Eu vou baixar mais esse fundo musical aqui, que eu acho que vai ficar melhor para vocês ouvirem. Vocês acham melhor, fica melhor o meu áudio aí com... Eu botei um fundo musical que às vezes fica muito silencioso só a gente falando. Fica melhor a minha voz sem o fundo musical, né? Melhor para ouvir, né? Pronto, beleza. É que às vezes fica... É melhor para ouvir. É porque depois eu coloco essa gravação no YouTube e aí às vezes só o som da voz não fica tão legal, né? Mas tá bom. O que importa aqui é mais a mensagem. Muito bem, irmãos. Vamos então iniciar. Já iniciamos aí com a oração do irmão Júlio. Muito obrigado, irmão. Vamos agora à nossa reflexão e depois nós iremos fazer mais momentos de oração, certo? Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler aí, na verdade, o capítulo 15, alguns versos, e depois a gente vai ler o capítulo 16, tá bom? 1 Samuel, capítulo 15. É, 1 Samuel capítulo 15, verso 3, diz assim, ó: Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que viver, e nada lhe poupes. Porém matará homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e o contou em Talaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Aí lá no verso 8 diz assim, ó: Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag o melhor das ovelhas, e os bois e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil, desprezível, destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependa-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e o anunciou, e anunciou-se aquele: Já chegou a Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Veja que interessante, irmãos. Esse relato aqui, primeiro, né, vamos começar com o contexto, né? O povo de Israel, eles eram guiados por uma teocracia, né? O que é teocracia, né? Eles eram guiados somente por Deus, né? Teo quer dizer Deus, né? Então eles tinham um povo que ouvia as instruções diretamente de Deus e executavam através ali. O profeta levava o recado, levava as orientações e eles executavam. E aí eles começaram a olhar para as nações vizinhas, perceberam que o povo eles eram guiados por um homem, por um rei, e aí eles resolveram, como vocês sabem, pedir um rei a Deus. E Samuel ficou muito triste com aquilo, né? Porque uma vez que estava pedindo um rei humano, automaticamente estava havendo uma rejeição do reino divino, não queria Deus como o seu guia, né? E aí Samuel foi lá se lamentar diante de Deus, Deus falou: não tem problema não, eu vou ouvir a oração do povo, o povo não quer um rei, vou colocar o rei. Aí foi onde foi instituído o primeiro rei de Israel, que é Saul. E aqui no capítulo 15 nós acabamos de ler que Samuel deu uma ordem para Samuel deu uma ordem para Saul, chegou lá e falou para ele assim, ó: você vai entrar na cidade, você vai matar o rei, vai matar todo mundo. Aqui diz que até crianças de peito é para matar todo mundo. E vai matar também todos os animais, não é para sobrar nada. E ele falou: não, tudo bem. E aí diz que ele saiu com um grande exército, vocês podem ver aí, né, 200.000 homens a pé, além de bastante gente, um exército muito grande. Chegou lá, ele executou todo o plano do Senhor. Verdade ou mentira? Mentira, né? Ele chegou lá e executou somente, foi lá, matou todo, ali como diz o texto, né? Toda coisa vil, né? Toda coisa que existia de mal, ele chegou lá e executou. Porém, ele olhou para a riqueza, provavelmente devia ser um número muito grande de ovelhas e bois, ele foi lá e preservou para ele, né?
E aí Deus foi lá, irmãos, e falou para Samuel ir lá visitar Saul, né? Onde tem aí continua o capítulo 15. Samuel foi lá visitar Saul e aí chegou lá e perguntou para ele, né? Falou: "E aí, como é que foi lá a sua peleja?" "Não, foi muito bem." "E aí, você executou tudo que Deus havia feito?" "Sim, sim, fez tudo conforme o Senhor mandou." Ele falou assim: "E esse balido de ovelhas aí, esse barulho, esse chacoalho de animais aí, o que é isso aí?" Devia ser muito animal, viu, irmão? Para assim o barulho. E aí ele falou assim: "Não, esses animais aí eu guardei para poder fazer um sacrifício ao Senhor." Segunda mentira, né? Aqui a gente leu aqui logo no capítulo 15, o último verso, né, que diz assim que ele fez tudo, né? Fez tudo conforme a orientação do Senhor, e na verdade ele não tinha feito. E ali diz que Samuel, ao perceber, falou assim: "Mas Deus falou que era para você fazer tudo isso e você não fez." Aí ele começou a inventar desculpas, e Samuel falou assim: "Ó, eu não tenho, lavo minhas mãos, não tenho nada a ver com isso." E aí diz que quando Samuel estava saindo, ele percebeu a rejeição, porque Samuel gostava muito de Saul. Quando ele percebeu a rejeição de Samuel por ele, ele foi lá, na hora que Samuel estava saindo, ele segurou pela capa do profeta. Ele diz que a capa do profeta rasgou um pedaço, né? E ele falou assim: "Ó, da mesma forma que você rasgou a minha capa aqui, o seu reino também será rasgado. Você não será mais rei." Mas no capítulo 16, olha só o que diz no capítulo 16. Você está com a Bíblia aberta aí? No capítulo 16 diz assim: ó, "Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitada para que não reine sobre Israel?" Samuel gostava tanto de Saul, irmãos, que mesmo Deus rejeitando, ele tentou ainda reverter a decisão do Senhor. Irmãos, Deus, quando decide algo, ele não volta atrás, não. Se ele falar que é assim, é daquele jeito, não tem como mudar, não. E aí diz que Samuel continuava o quê? Intercedendo por Saul. E Deus falou assim: "Por que você continua intercedendo por ele? Isso aí eu já rejeitei, acabou." Irmãos, e quando você vai lá para o capítulo, continuando aí o capítulo 16, verso 14, diz assim, ó: Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Irmãos, quando Samuel ele foi ungido rei, o Espírito do Senhor veio sobre Saul. E ali o Espírito do Senhor é que dava sabedoria, é que fazia com que ele conduzisse o povo de acordo com a vontade do Senhor. Mas a partir do momento que Deus rejeitou, o Espírito ele foi completamente retirado da vida do rei, e agora o Espírito maligno veio sobre a vida de Saul. Irmãos, isso aqui é muito sério. Uma vez que nós somos chamados para fazer uma obra, uma vez que nós somos chamados para fazer a obra do Senhor, todos nós aqui fomos chamados para fazer a obra do Senhor no que diz respeito à pregação do Evangelho, testemunhar aqui nessa terra. Quando nós não fazemos ou quando nós não rejeitamos, nós corremos um sério risco do Espírito do Senhor ser retirado de nós e nós ficarmos suscetíveis aos ataques do inimigo. Isso foi o que aconteceu com Saul. Ele foi rejeitado como rei e agora um espírito maligno via e atormentava a vida de Saul. E aí, irmãos, ó, pode vir pastor, pode vir ancião, pode vir profeta, pode vir qualquer pessoa tentar orar, não vai resolver não. Uma vez que Deus rejeitou, uma vez que veio ali a intervenção maligna sobre aquela pessoa que rejeitou o chamado do Senhor, a orientação do Senhor, acabou, não tem mais o que fazer. Tanto que você percebe que Saul, né, no seu desespero, quando ele estava ali em guerra, o que foi que ele fez? Ele falou: "Não, pega a tua lança aí e me mata, porque eu não quero ser morto pelo meu inimigo." Olha o auge do desespero que ele chegou. No decorrer da história também menciona que Saul, a partir do momento que ele descobriu ali que teria outro rei, e esse rei seria Davi, ele começou a perseguir Davi. Veja que quando uma pessoa ela é rejeitada por Deus e ela está sendo conduzida pelo espírito humano e pelo espírito maligno, o que é que acontece? Ele começa agora a perseguir aqueles que são guiados por Deus. Ele começa agora a perseguir aqueles porque incomoda. Incomoda saber que o espírito que estava sobre ele agora não está mais sobre aquela pessoa. E agora o que? Ele começa a perseguir aquela pessoa. Isso fez com Davi várias vezes, né? Como você sabe, por várias vezes Davi teve pena de Saul, né? Teve misericórdia de Saul e não matou, porque ele realmente tinha ali o temor do Senhor. Irmãos, isso aqui é muito sério. Por quê? Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que Deus tem comunicado para cada um de nós. Nós temos uma mensagem muito importante. A mensagem que Deus colocou no nosso coração é a mensagem da volta de Jesus. Essa mensagem, ela não pode ser silenciada.
Essa mensagem ela não pode ser calada. E muitas vezes nós nos calamos. Muitas vezes nós nos calamos diante das pessoas e não falamos a respeito da volta de Jesus nem do amor de Deus. E as pessoas estão perecendo e muitas vezes por culpa de quem? Por nossa culpa. Nós não entendemos a grande responsabilidade que está sobre nossas mãos. Quando aqui a gente pede por igrejas, para que a igreja haja um despertamento, por quê, irmãos? Porque as igrejas estão dormindo, né? Para não dizer que estão mortas espiritualmente, vamos dizer que está dormindo, né? Vamos dizer que estão lá como as virgens nécias, né? Estão dormindo. Por quê? Porque não tem o azeite. Acabou o azeite, irmãos. Não tem azeite. Não é que acabou. Não buscou azeite suficiente. E isso é algo muito sério e muito profundo. Por quê? Uma vez que eu e você não temos azeite suficiente na nossa vasilha, o tempo do fim ele vai se aproximando, o tempo de angústia irá chegar, e aqueles que não tiver azeite suficiente na vasilha, eles não irão sobreviver nem suportar a grande tribulação. Porque você percebe que tem gente que já está abandonando a fé já nesse tempo de paz. Não tem perseguição, nosso país é um país abençoado, é um país que não tem perseguição religiosa, né, diretamente, mas você percebe que tem pessoas que nesse tempo que não tem perseguição nenhuma já está abandonando os caminhos do Senhor. Não quer nem mais saber de Deus. Como é que estão nossas igrejas, irmãos? Você vê que as igrejas estão vazias. Todas as nossas igrejas do Bela Vista a gente percebe que estão vazias. E que você pode falar assim, não pastor, mas é o culto de quarta-feira. Não, irmãos. No culto de domingo, cadeiras vazias. No culto de sábado, não tem uma igreja que eu passo nesses cultos aí que a gente encontra todas as igrejas, todas as cadeiras preenchidas. E onde é que estão os nossos irmãos? Estão em casa, dormindo no sábado? Estão trabalhando no sábado? Eu não sei o que é que está acontecendo. Mas você percebe que está havendo, ou pode ser duas coisas que estejam acontecendo, irmãos. Primeiro, ou pode estar acontecendo uma sacudidura, Deus já está peneirando para que quem ficar, ficou, vai ser salvo, quem não ficar na peneira vai ser rejeitado como Saul e vai para a perdição mesmo, né? Ou está havendo realmente um desinteresse das pessoas em relação à mensagem do Senhor. E aí quando a gente fala de desinteresse, ontem eu estava até lendo um livro, né? Um livro sobre oração, e ele falando ali sobre a importância do poder da pregação nas igrejas. Outra coisa que pode acontecer são as pregações fracas que nós estamos tendo dentro das nossas igrejas. Pessoas que não estão orando o suficiente, nem buscando a Deus, para Deus dar o poder para transmitir a mensagem através do púlpito. E aí as pessoas vão para lá para se alimentar e acaba saindo de lá com fome, porque não recebem uma palavra cheia do poder do Espírito Santo, porque o pregador não orou o suficiente. Não buscou a Deus o suficiente, e aí a palavra ela não alcança o coração das pessoas. Então, irmãos, nós precisamos orar e clamar a Deus para que Deus use a gente, para que Deus use a gente dentro da nossa casa, fora da nossa casa e quando a gente estiver no púlpito. Existem pessoas, irmãos, que passam a semana toda longe de Jesus. Passam a semana toda envolvidas com todas as suas atividades, e elas esperam que pelo menos no sábado elas possam receber uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de poder. Aí o pregador deixa para preparar o sermão na sexta-feira à noite. Chega sábado de manhã, mal ele sabe o que é que vai pregar. Ou às vezes pega um sermão já pronto. Não se prepara durante a semana. Não prepara um sermão com carinho, regado com o Espírito Santo. E aí quando sobe no púlpito, as palavras não têm poder. Por quê? Porque não orou o suficiente. Então, uma dessas coisas pode estar acontecendo para ver o desinteresse das pessoas hoje na nossa igreja. É claro, às vezes você pode falar assim, não pastor, mas a gente está fazendo nossa parte, a gente está fazendo reunião de oração, a gente está pregando. Pode haver também, as pessoas não querem mesmo nada com Deus. Pode acontecer isso também. Por isso que reuniões como essa, nós estamos aqui para orar, né, uns pelos outros, né, para Deus fortalecer a nossa fé, irmãos. A gente precisa, nós não somos uma ilha. Não adianta a gente querer andar sozinho, a gente precisa de uma igreja, a gente precisa de um povo, e aí a gente precisa se unir em oração. Então, reuniões de oração como essa, são orações para fortalecer a nossa fé, para nos ajudar a entender que as coisas só começam a acontecer, ou só vão acontecer se a gente começar a orar. E quando a gente ora, irmãos, pode ter certeza que alguma coisa acontece, pode ter certeza. Não pense você que quando a gente ora, o céu é indiferente, Deus é indiferente. Não, Deus não é indiferente às nossas orações. Por mais débeis e fracas que sejam, por mais que as nossas orações sejam destituídas de poder, por mais que sejam destituídas de crença, acreditar que Deus pode resolver o problema,
ali quando você ora, mas você vai orando dessa maneira e se você continuar orando, Deus vai imprimindo no seu coração e no meu coração o desejo de pertencimento, o desejo de propósito, vai colocando no nosso coração o desejo de dependência, né? Não tem como, irmãos, a gente fazer uma grande obra se não for o quê? Através do Senhor. A gente não pode esquecer que é o Senhor que precisa estar na nossa frente. Diante de tudo que nós iremos fazer, Deus ele precisa estar na nossa frente. Então agora a gente vai tirar um momento para poder orar. E esse momento a gente vai orar pelo derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, né? Nós precisamos realmente orar para que Deus ele mude a vida de cada um de nós, transforme a vida de cada um de nós. Tem que começar por cada um de nós. A gente não pode esperar um grande movimento. Só quando a igreja toda for reavivada que vai acontecer. Não, irmãos. Às vezes o reavivamento ele vai acontecer com pequenas pessoas dentro da igreja, mas alguma coisa vai acontecer. E pode ter certeza que quando pessoas começam a se consagrar a Deus, ela incomoda quem? O outro lado. E aí o outro lado ele começa a se levantar para poder tentar impedir a obra. Aí ele vai começar a levantar o quê? Vai começar a levantar fofoca dentro da igreja, discussão, vai começar a levantar picuinhas, né? As pessoas fazerem questões por pequenas coisas, né? Mas era a minha vez de fazer isso. Mas por que não me chamou para isso? Por que isso, por que aquilo? Irmãos, quando esse espírito há dentro da igreja é porque o Espírito de Deus não está ali. E aí quando o Espírito Santo não está ali, infelizmente o inimigo vem e faz o quê? Ele faz arruaça no meio do povo de Deus. E esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a gente se coloque nas mãos dele para que a gente venha realmente receber aquilo que Deus preparou para cada um de nós, tá bom? Então eu vou pedir aqui a Jéssica para fazer uma oração para nós. Jéssica, ora para nós, por gentileza, ora aí para nós. Sim, ora para nós aí para que Deus ele tenha misericórdia de nós, né? Para que Deus ele continue olhando para o seu povo, mas Deus ele tem misericórdia de nós. Deus ele quer derramar o Espírito Santo. Agora só que nós seres humanos, a gente precisa estar preparados para receber. E como a gente não está preparado para receber, às vezes isso demora de acontecer. Então, qual que é o preparo? O meu preparo é a busca individual. É eu acordar de madrugada, eu durante o dia estar centralizada, com a minha vida centrada em Cristo, buscando, pensando no Espírito Santo, falando do Espírito Santo. Senhor, me usa para falar para essa pessoa. Senhor, me usa nesse dia. Senhor, coloca pessoas no meu caminho para falar de Jesus. Senhor, coloca no meu coração o desejo de falar do teu amor. Senhor, eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Coloca no meu coração vontade de ler a Bíblia. Senhor, eu não sinto vontade de passar tempo em oração. Coloca no meu coração. Então a gente tem que começar a orar por coisas intencionais. E uma das coisas intencionais é o quê? É a dependência de Deus. A gente acordar todos os dias dependendo desse Deus Todo-Poderoso. Então, Jéssica, ora aí por essa dependência, por essa entrega, para que Deus realmente faça a obra, né, a começar por mim, né, a começar por nós, né, cada um de nós, tá bom? Então vamos orar, aqueles que puderem, né, se ajoelharem, fiquem à vontade, tá bom? E aí a gente vai estar orando e clamando ao nosso Deus. Pode orar. Oramos. Tá ouvindo? Sim. Tô me ouvindo, pastor? Sim. Pode orar, estamos ouvindo, pode orar. Tá ouvindo? Oramos. Pode orar, Jéssica, estamos ouvindo você. Santo Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, louvado e santo é o teu nome, Senhor. Pai querido, estamos aqui, Senhor, em qualidade de teus filhos, de teus servos, porque sabemos que temos necessidade de Ti, Senhor. Temos a dependência de Ti, Pai querido. Estamos aqui, Senhor Deus, para te agradecer por tua humilde misericórdia, por tua bondade, por tua graça sobre cada um de nós, Senhor. Paizinho querido, o Senhor conhece o coração de cada um de nós, Pai. Senhor, tuas igrejas, Pai querido, estão vazias, Senhor. Pai, o Senhor conhece, Pai, a nossa necessidade, Senhor Deus. Pai, nos batiza com o teu Santo Espírito, Senhor. Nos preencha com o teu Santo Espírito, Deus querido. Nos desperta, Senhor, a te buscar, Pai querido, nas madrugadas, Senhor. A orar, a interceder por tua igreja, Senhor. A interceder por aquelas pessoas que queremos ver no céu, Deus querido. A interceder por nossas famílias, Pai. Sabemos que a tua volta se aproxima, Senhor. Olhamos, Senhor, ao nosso redor, Pai querido, e vimos as coisas acontecer, Senhor. E percebemos, Paizinho, que a tua volta está próxima. Nos prepara, nos capacita, Senhor. Nos dá um coração novo, Senhor, um coração de carne, Pai. Nos dá um espírito inabalável, um espírito humilde e manso, Senhor.
um caráter semelhante ao caráter de Cristo, Deus querido. Paizinho, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine a te adorar, que o Senhor nos ensine, Senhor, a te obedecer, a obedecer a tua lei, Pai querido. Amém. Nos ensine a perdoar, Senhor, a amar, Senhor, tanto aqueles que nos odeiam como os que nos perseguem, Pai. Por favor, Deus querido, nos preencha, Pai querido, da tua bondade, Senhor, do teu amor. Por favor, Senhor, batiza a tua igreja, Senhor, desperta a tua igreja, Pai. Esteja conosco, perdoa nossas falhas, nossos erros, Senhor, em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Não sei se todo mundo ouviu. Sim, irmão, ouvimos sim. Pelo menos Graças a Deus. ouvimos sim. Então, irmãos, louvado seja Deus, né? Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, né? A gente precisa realmente entender que nós não somos nada sem Jesus, né? A gente precisa, irmãos, em algum momento do nosso dia, a gente precisa tirar algum momento para a gente poder fazer uma oração assim um pouco mais, sabe? Uma oração mais intensa, né? A gente está aqui hoje na terça e na quinta, né? Terça e quinta é os nossos dias da gente poder estar juntos. Mas nos outros dias, ou até mesmo nesse dia, é um momento de você, né, ir para um cantinho aí, poder orar a Deus e clamar mesmo do fundo do seu coração. Porque às vezes em público, né, a gente não consegue se abrir, né, a gente não consegue fazer aquela oração de clamor, mas sozinho você consegue, né? Às vezes a gente fica receoso, né, na exposição, né? Esse é um problema seríssimo da Igreja Adventista, é essa questão do formalismo, né? Nós somos muito formais. Você percebe que o povo pentecostal, eles oram em qualquer lugar. Você vê esse povo aí, entra no banco, ele começa a orar, ele ora que nem na igreja. Ele ali ora e tal, e não sei o quê, e ali, da mesma forma que ele ora em casa, ele ora na igreja, ele ora fora da igreja, é do mesmo jeito. Nós, adventistas, somos muito trancados, né? Somos muito assim, muito reservados, né? E eu penso, irmãos, que essas coisas, dessa questão de sermos muito, muito reservados, nessa questão da oração, isso muitas vezes, né? Isso é um pensamento meu, muitas vezes impede de Deus fazer uma obra ali numa congregação, né? Às vezes a congregação ali ela está morna, a congregação ali está, vamos dizer assim, com torpor, né? Indiferente, embora esteja dentro da igreja, mas está indiferente às coisas espirituais, mas ali alguém vai e ora com tanto fervor que as pessoas ali já sentem o poder do Espírito Santo, ali já um despertar nas pessoas. Você fala, rapaz, o culto hoje foi uma bênção, né? A irmã, o irmão orou lá, rapaz, pense numa oração poderosa, né? A gente vê hoje, muitas vezes, uma coisa que a gente precisa corrigir, né, no nosso distrito, né? É a nossa ministração de louvor, né? Algumas igrejas que a gente vai, os louvores, eles parecem mais louvores ali de momento de funeral, né? O louvor, irmãos, ele é um preparo para receber a mensagem bíblica. Então as pessoas precisam entender que o louvor ele tem que ser o melhor louvor. Então quem está ali dirigindo a música, ele é um ministro de louvor. E esse ministro de louvor, ele tem que ministrar da melhor maneira possível, preparando a congregação para receber a mensagem. Então as músicas precisam ser escolhidas, elas precisam ser ensaiadas. Uma pessoa vai cantar, enquanto ela terminou uma música, enquanto coloca a próxima música, ela tem que fazer uma ponte. Ela tem que fazer uma ministração, né? Aqui você cantou agora sobre fiel a toda prova, a próxima música é renova. Irmãos, nós precisamos ser renovados por Deus. Nós somos o vaso nas mãos de Deus. Se coloque nas mãos de Deus para que Deus transforme a sua vida. Deus é um oleiro, nós somos um vaso, Ele quer transformar. Agora nós vamos cantar Renova-me. Canta essa música do fundo do seu coração e permita que Deus ele faça a obra na sua vida. Então, é esse tipo de ministração que a gente muitas vezes sente falta na igreja. E aí chega lá, as pessoas cantam e termina a música, fica calado, esperando outra música. Então, assim, precisa haver essa diferenciação, esse louvor, né? Esse louvor especial, louvor a Deus. Para quem é que a gente está louvando? Está louvando o nome de Deus. Então, os nossos cultos hoje, nós precisamos orar pelos nossos cultos e fazer dos nossos cultos o melhor culto. Seja ele quarta-feira, seja ele domingo, é um culto que está sendo feito para Deus. Você não está fazendo culto para uma entidade, né? Não está fazendo um culto para uma entidade, vamos dizer aí, que o mundo adora. Não, você está fazendo um culto para Deus. E o culto para Deus tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Não importa, irmãos, a quantidade de pessoas que estejam na igreja. Porque às vezes a gente se empolga só quando tem um público maior, né? A igreja está cheia e a pessoa fica empolgada, né? Não, irmãos, quem foi ali, a gente tem que valorizar a presença de quem foi.
e clamar a Deus por isso. Então, a igreja, nós precisamos realmente ser homens e mulheres de oração. Por quê, irmãos, essas reuniões de oração? É para que a gente entenda que a oração ela é o meio para nós alcançarmos um fim. Se a gente quer alcançar a igreja, se a gente quer uma igreja transformada, se a gente quer uma igreja reavivada, tem que haver o quê? Oração dentro dos lares. Tem que estimular as pessoas à oração. Tem que estimular as pessoas a estarem em reuniões como essa. Você vê aqui, ó, nós temos 19 pessoas. O nosso distrito tem quase 300 pessoas. Então, para você ver, tem muita gente que não tem interesse nem de participar de uma reunião online. Presencial, você já vê que já não é fácil a gente trazer as pessoas para o presencial ali, né? As pessoas sempre inventam uma coisa ou outra, mas o online qualquer um pode entrar, o horário é propício, né? A maioria dos nossos membros, nem todos trabalham nessa navalha aí, né? Que tem que acordar muito cedo, uma hora dessa estão subindo, né? Lá para poder trabalhar. Muitos, né, são CLT, entra 8 horas da manhã, dá para entrar numa reunião como essa e poder participar. Então, assim, o povo ele precisa se unir, porque Deus ele vai abençoar, irmãos, e vai derramar o Espírito sobre um povo. Não é sobre uma pessoa específica. Ah, não, vou escolher uma pessoa aqui na igreja e essa pessoa... Não, Deus ele quer derramar sobre o povo. É claro que dentro de uma igreja, nem todos irão receber o Espírito Santo. Só vai receber quem está buscando, infelizmente. Mas ali Deus quer derramar como igreja, né? O melhor seria que toda a igreja estivesse nesse mesmo sentido, nessa mesma direção. Mas, infelizmente, essa é uma dura realidade que nós vamos enfrentar em qualquer lugar. Nem toda igreja está disposta a pagar o preço de estar o quê? Buscando a plenitude do Espírito Santo. Mas eu vou criticar o irmão que não veio, o irmão que não. Vamos orar por ele. Vamos orar por nós e vamos orar por eles, né? Para que haja esse despertar em nós e também haja esse despertamento neles. Irmãos, os grandes movimentos, né, as grandes coisas realizadas na Bíblia e também no século XIX, no século XX, onde você vê homens como Billy Graham e tantos homens que atraíam multidões para dentro de estádio, você pode investigar a vida de oração dessas pessoas. Veja quanto tempo essas pessoas passavam em oração. Essas pessoas passavam muito tempo orando. O grande problema hoje é que nós tentamos fazer muito e orando pouco. A gente tem que orar muito e Deus é que vai fazer muito e a gente que vai fazer pouco. A gente pensa que o fazer muito, né, é o que é a vontade de Deus. Irmãos, o pouco que nós fizermos, mas se a gente fizer regado com o poder do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, isso se torna grande. Por quê? Porque enquanto nós estamos orando, irmãos, Deus está trabalhando. Enquanto você está dormindo Deus está trabalhando. Enquanto você está no trabalho orando, Deus está fazendo a obra em algum lugar, Deus está usando pessoas, está levantando pessoas, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas por quê? Porque existem pessoas que estão orando. Porque existem pessoas que estão fazendo essa roda, né? Essa roda girar, né? Ela começa lentamente e depois ela começa o quê? Andar numa velocidade maior. E isso, irmãos, depende de cada um de nós. Vamos fazer agora mais um momento de oração. Se você tiver um pedido, você pode colocar aqui no nosso chat, tá? E aí a gente vai estar orando em favor do teu pedido, tá bom? Nesse momento, irmãos, nós iremos orar pelos doentes da nossa igreja, tá? Existem pessoas que estão enfermas na nossa igreja e precisam da intervenção do Senhor. Então vamos orar pelos doentes, para que Deus, ele realmente derrame bênçãos, né? A bênção da saúde, a bênção do discernimento, porque infelizmente existem pessoas que estão doentes por questão de escolha, né? Eu falo escolha assim, né? Estilo de vida errado, né? E aí, por conta disso, acaba pagando, né? Por conta das doenças. Eu quero pedir aqui a nossa irmã Naciara. Naciara, você está aí disponível para orar, minha irmã? Naciara, você está aí, minha irmã? Ou dormiu nos braços de Jesus? Alô, Naciara, não sei se está me ouvindo, né? Mas tá bom então. Então eu vou pedir aqui a irmã, deixa eu ver aqui. Vou olhando aqui e vou escolher, viu, irmão? Espero que você atenda aí o pedido, né? Irmão Tiago, ora para nós, irmão Tiago, por gentileza. Vou colocar aqui sempre intercalando um homem e uma mulher para poder orar. Irmão Tiago, ora por nós, vamos orar pela saúde do povo de Deus, né? E aí, quando a gente fala de saúde, a gente vai trabalhar dois aspectos, né? A saúde física e a saúde espiritual.
Então, as doenças espirituais, elas são curadas através do quê? Orar para que as pessoas leiam mais a Bíblia, estudem a palavra do Senhor, né? Orar aí para que as pessoas se interessem em estar na presença do Senhor, orando, buscando e também nos cultos, né? Dessa maneira que Deus vai curando as doenças espirituais. E orar também pelos doentes da nossa igreja, porque existem alguns irmãos nossos que estão com enfermidades e precisam da cura do Senhor, tá bom? Fica à vontade, Thiago. Amém. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande é o teu nome, Senhor, exaltado nos céus, na terra. As obras das tuas mãos são magníficas, Senhor, e enche nosso olhar de alegria, nosso coração de felicidade, em saber que somos bem cuidados e bem dirigidos pelo nosso Senhor, nosso Deus e nosso Criador. Amém. Neste momento aqui, Senhor, em unânimes estamos a pedir o teu Espírito, a pedir, Senhor, que o Senhor nos direcione. E nesse momento, mais precisamente, estamos pedindo em favor dos nossos queridos irmãos que estão aflitos, estão sendo afligidos por doenças, Senhor. Tanto doenças físicas que limitam o seu corpo, quanto doenças espirituais que limitam o avanço da tua obra. Pai querido, nós somos um canal que conduzimos as pessoas às tuas bênçãos. E não há problema com a fonte, que é o Senhor. O problema está com o canal. As suas bênçãos são transmitidas, a sua graça é transmitida, mas há um impedimento no meio, Senhor. E não está deixando o teu poder, a tua graça chegar às pessoas. E esse impedimento, Senhor, muitas vezes está com a gente. Vivemos uma letargia espiritual, uma mordidão espiritual no nosso distrito. E nós estamos aflitos, Senhor, com esse estado. Queremos ver o Evangelho do Reino avançando no nosso distrito. Queremos ser usados pelo Senhor. Portanto, Senhor, nos cure dessa doença espiritual. Nos cure também, Senhor, cure nossos irmãos da doença física que os aflige nas igrejas. Essa é a nossa oração e nós pedimos pelo sangue de Jesus Cristo. Por causa de Jesus é que nós estamos aqui diante do Senhor. E é em nome de Jesus Cristo que nós clamamos nesse momento por essas bênçãos físicas, mentais e espirituais. Amém. Obrigado, irmão Tiago, pela prece. É isso mesmo, irmão. Precisamos realmente clamar a Deus por isso, né? Devemos orar aí uns pelos outros, né? Quanto tempo você dedica aí da sua oração no seu dia, né? No seu culto familiar para orar pela igreja, né? A gente precisa orar pela igreja, né? Orar pela igreja por vários fatores, né? E um deles é exatamente por essas mazelas espirituais, irmãos. O que traz doença espiritual, todos nós sabemos, é o pecado, né? O pecado é que realmente traz a doença espiritual. Então veja, a gente precisa realmente orar também para que as pessoas elas abandonem o pecado. As pessoas precisam entender que o pecado ele traz separação entre nós e Deus. E não somente separação, mas ele vai trazer também destruição, né? Ele vai destruindo. Você pode perceber. Lembra em um momento da sua vida que você assim se afastou de Deus? Eu falo assim, não da igreja, eu falo de Deus, né? Porque às vezes a gente está dentro da igreja, mas não está perto de Deus. Está na igreja ali por uma conveniência. Mas lembra algum momento aí que você deixou de ler a Bíblia, deixou de buscar a Deus? O quanto vamos dizer assim, a questão do pecado, o quanto ele vai neutralizando as tuas energias espirituais. Quando a pessoa ela está mais envolvida com as coisas deste mundo e com o próprio pecado, ele faz o quê? Ele neutraliza a espiritualidade da pessoa. A pessoa não sente vontade de orar, a pessoa não sente vontade de ler a Bíblia. Por quê? Porque o pecado está neutralizando. Ele está levando ao desinteresse as pessoas aquilo que é espiritual. Porque o que é espiritual, ele se discerne espiritualmente. Então não adianta a pessoa estar envolvida com as coisas do mundo e ter interesse pelas coisas espirituais. Não vai ter. Não existe dois reinos no coração do ser humano. Só existe um trono, na verdade. Só existe um trono e tem que ter somente um rei. Ah, não, 90% aqui eu sou de Deus, mas 10% eu sou do diabo. Não existe isso, irmãos. A gente precisa ser 100% de Deus. Não tem que haver coração dividido. Coração dividido é a mesma coisa de você ser completamente do lado oposto de Deus. Porque Deus ele não aceita coração dividido. Ele quer um coração completamente dele. E isso aí, irmãos, é um processo. Isso aí é uma coisa que vai acontecendo paulatinamente. É uma coisa que vai acontecendo diariamente.
Então, uma pessoa que não consegue orar todos os dias, ela começa o primeiro dia, ela vai ler na Bíblia, naquele dia não vai ser tão legal, mas aí no segundo dia já vai ser melhor, no terceiro, e assim as coisas vão o quê? Vão melhorando. Mas aí o ser humano, ele tem que ter essa percepção, ele tem que ter essa ciência, o ponto exato de onde ele está. Nós, como seres humanos, como cristãos, irmãos, como servos de Deus, a gente precisa entender em que ponto nós estamos na nossa caminhada cristã. Tem gente que acha que está super bem. Não, estou muito bem na caminhada cristã. Será que você está bem mesmo? Né? Essa é a tua avaliação. Mas você já levou a tua avaliação ao crivo de Deus? Porque assim, irmãos, quando eu vou para Deus, por mais que eu esteja buscando a Deus, o meu senso de... Quanto mais eu busco a Deus, o meu senso de pecador, ele é aguçado. Ele é aguçado em entender que o quê? Que eu sou quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo que eu sou pecador. Que eu sou miserável, que eu tenho que estar ali. E se eu não estiver ali, irmãos, realmente eu estarei perdido. E assim é cada um de nós. A gente precisa entender que a gente não pode sair de casa sem ter essa dependência de Deus. Porque Satanás ele está ceifando a vida de pessoas aí diariamente. Né? Você vê que determinados acidentes acontecem de uma hora para outra. Quem estava esperando, por exemplo, teve uma irmã nossa aqui, que não sei se foi esse ano, foi ano passado, estava ali no Pareciga, ali perto de Curianós, com um carro parado. Veio um caminhão lá, passou por cima de um monte de carro, a irmã morreu. Quer dizer... Né? Como é que estava o estado de espírito, como é que estava a vida da irmã, eu não sei, né? E também não quero saber. Eu faço esse exemplo para mostrar que todos os dias a gente tem que sair da nossa casa, com a nossa vida nas mãos de Deus. Porque a gente sai e a gente não sabe se a gente vai voltar, irmãos. Você precisa estar bem com a sua esposa, com o seu esposo, precisa estar bem com seus filhos, precisa estar bem com a igreja, você precisa estar bem consigo mesmo. Você precisa saber que, independente se Cristo volta daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a tanto tempo, eu e você precisamos estar preparados. Porque o dia da nossa partida, o dia onde a chama da nossa vida vai ser apagada, nós não conhecemos. E aí, se a vida é encerrada sem Deus, aí passou uma vida inteira dentro da igreja, sendo um frequentador de culto, sendo um guardador de normas, entre aspas, né? Mas não viveu de fato a salvação em Cristo Jesus. E aí quando Jesus voltar, vai ter a grande decepção de Deus falar assim, não, você não vai entrar. Mas por que, Senhor? Porque você nunca entregou seu coração completamente para mim. Você nunca me buscou realmente como você precisa, como você necessita. Não confessou seus pecados, vivia aí com pecados acariciados. Uma coisa que a gente precisa orar, irmãos, é pelos irmãos, pelo abandono do pecado. Para que os irmãos abandonem as práticas pecaminosas. Existem pessoas que estão praticando atos horrendos aí no nosso distrito e eles precisam entender que isso ali é um instrumento de Satanás para fazer o quê? Perder a salvação. E aí a gente precisa orar para que as pessoas abandonem o pecado. Para que abandone o pecado, abandone as suas práticas e se apegue a Deus. E a única maneira disso acontecer, irmãos, é quando as pessoas vão a Jesus. Não tem como haver abandono de pecado se não for Jesus. Não tem como haver ranço pelo pecado se a gente não olhar para Jesus. A partir do momento que a gente tira os olhos de Jesus, qualquer coisa atrai a nossa atenção. A partir do momento que você não está conectado com Jesus, qualquer coisa vai chamar a sua atenção e vai ser mais importante do que a presença de Jesus. Então, irmãos, que Deus nos ajude, né? Que Deus continue nos ajudando e abençoando a vida de cada um de nós. Nós somos aqui pequenos atalaias, nós somos 21 atalaias aqui que estamos conectados. Mas essa luz que nós temos acendido aqui através da oração, essa luz que a gente tem aqui nessas reuniões levantada, que essa luz ela possa brilhar fortemente dentro da sua casa, que essa luz ela possa brilhar fortemente dentro da igreja, que essa luz que você tem levantado, né, de madrugada para orar, para buscar Deus, que essa luz ela possa brilhar no teu trabalho, você possa chegar lá e iluminar a vida das pessoas, porque por onde a gente passa nesse mundo, irmãos, é só trevas, é só escuridão, e cada vez pior. E aí você tem que ser o quê? Uma atalaia do Senhor, você tem que dar o sonido certo, né? Chegar lá, dar o sonido certo, iluminar, mesmo sem falar nada para ninguém, mas só a luz que você carrega através da presença de Jesus, onde você chegar, você vai iluminar, porque você é o quê? Você é um ponto de luz. Você não é trevas, você é luz. Porque quem está com Jesus não tem como, que, irmãos, não iluminar. Né? Tem uma historinha que diz que o vagalume, né, rodando ali por vários lugares, tal, e aí voltou. Né? É uma alegoria, claro, né, irmãos?
Aí disse que o vagalume voltou para a mãe e falou assim, a mãe percebeu que ele estava ali no cantinho triste, e aí perguntou para ele assim, meu filho, por que é que você está triste? Falou, mãe, eu estou muito triste porque por onde eu chego, né, tá tudo escuro, mas onde eu chego fica tudo claro, onde eu chego eu ilumino. Aí falou assim, é claro, meu filho, porque você é luz. Não tem como ficar escuro onde você chega. Onde você chega você vai iluminar, porque você é uma luz. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós somos luz. A gente tem que iluminar, mas é impossível iluminar nossa casa, iluminar nossa vida, iluminar casamentos, iluminar finanças, iluminar a vida espiritual, iluminar a vida emocional, vida financeira, iluminar no trabalho, no dia a dia, vizinhança, se a gente não estiver conectado com Jesus. E essa conexão com Jesus, ela é uma esfera individual. Eu não posso aqui avaliar a vida de você e falar assim, não, ó, fulano tem Jesus, fulano não tem Jesus. Não. E nem estou interessado em avaliar a vida de ninguém. Isso não cabe a mim, cabe a Deus. Mas a pessoa que tem Jesus, né, você pode ter certeza. Há uma diferença no comportamento dela, há uma diferença nas palavras. Você pode ter certeza que quando está acontecendo alguma coisa na sua vida, que você percebe que a coisa está desandando, perceba, é porque Jesus não está ali. Quando a coisa está desandando na sua vida, quando a coisa está desandando na igreja, você, em vez de ser uma bênção, você está sendo uma pedra de tropeço, é porque Jesus não está ali. É porque Jesus não está naquela trajetória, Jesus não está naquele caminho. Porque, irmãos, onde Jesus está, ele ilumina. Onde Jesus está, prospera. Onde Jesus está, avança. Só acontece coisa boa de Jesus estar. As coisas ruins podem até vir contra você, mas você está com Jesus e as coisas não te atingem. Por quê? Porque Jesus é o centro da sua vida. Então, queridos, que Deus abençoe grandemente aí a sua vida, Deus abençoe grandemente a vida da sua família. Nós estamos chegando aí ao final da nossa reunião de oração. Passa rápido, né, irmãos? Quase 1 hora nós estamos aí, estamos conectados a 51 minutos. Mas que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero terminar agora com mais uma oração. Alguém colocou aqui, né? Isaías 6, verso 1 em diante diz: confirma as palavras que o pastor disse, quanto mais perto de Deus, mais pecadores nos sentimos. É isso mesmo, né? Aqui dizendo, orem pela recuperação da irmã Tayara, que teve bebê. Vamos orar aí, né, pela recuperação da nossa irmã. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Oração verdadeira começa a mudar primeiro a nossa vida. É isso mesmo, esse é o caminho, irmãos. Não se preocupe com o outro, se preocupe consigo mesmo. Tudo começa com você e aí depois vai se espalhando nos outros, tá bom? Vamos finalizar então fazendo a oração. Querido Deus, oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã de vida. Muito obrigado pela saúde concedida a cada um de nós. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo perdão oferecido a cada um de nós a cada manhã. A tua palavra diz que a tua misericórdia, Senhor, ela se renova a cada manhã. Renova a tua misericórdia, Senhor, sobre nós nessa manhã, sobre cada família, sobre cada servo, sobre cada serva. Abençoe, Senhor, a irmã Tayara, que teve neném, para que a sua recuperação seja bem sucedida, para ela poder cuidar da sua família, do seu esposo, dos filhos, principalmente do nenenzinho. Senhor, abençoe para que nós possamos nos apegar a Ti, Senhor, de tal maneira que a nossa alma se apegue a Ti, de tal maneira, Senhor, que o nosso eu, a nossa personalidade, a nossa vida, ela se esconda atrás de Jesus, que Jesus vá à frente, possa ir à frente de cada um de nós, e que onde a gente passar, Senhor, que a vida das pessoas sejam impactadas por esse Jesus maravilhoso. Senhor, sabemos que o Senhor tem sido muito tolerante com o Teu povo, o Senhor tem esperado uma reação, uma resposta de cada um de nós. E nós queremos pedir ao Deus, Espírito Santo, que continue trabalhando em nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. Traz um despertar, Senhor, dentro de cada lar, porque quando houver um despertamento, um reavamento e uma reforma em cada família, pode ter certeza que a igreja também vai ser reavivada, porque a igreja é constituída de famílias. Senhor, por favor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa o pecado do Teu povo. Tem muita gente, Senhor, aí distante do Senhor, amando o pecado, se abraçando com o pecado, se envolvendo com o pecado. E o Senhor precisa libertar essas pessoas antes que seja tarde demais. Então pedimos ao Senhor que o Senhor perdoe os pecados do Teu povo, da Tua igreja, Senhor, para que as pessoas se afastem do pecado e se aproximem de Jesus, porque o Senhor Jesus é o autor e consumador de nossa fé. Colocamos a nossa vida mais uma vez em Tuas mãos e pedimos ao Senhor, por favor, Deus, atende as nossas preces, Senhor. Ouve a nossa oração, nos batize com o Espírito Santo, pois essa é a nossa maior necessidade. E tira do caminho, Senhor, tudo aquilo que está impedindo do Senhor fazer a obra na nossa vida, na vida da nossa família e também na igreja.
colocamos a nossa vida à disposição do Senhor. Faça o que for necessário para que a nossa vida seja transformada e que a gente esteja se preparando diariamente para poder estar no céu, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, Deus seja louvado pela presença de vocês. Eu sei que é bem mais cômodo, né? Nós estamos na nossa cama, né? Dormindo, né? Esse horário eu acho que é um dos melhores horários, né? É o horário ali do amanhecer, né? Daquela preguicinha mesmo para levantar, mas quem já está acostumado a levantar cedo, né? Não tem esse problema, né? Acorda todo dia. E aqui é um momento especial porque são um encontro que a gente estamos 2 vezes, né, por semana. E aqui a gente ora uns pelos outros, né? Aqui a gente tem o estudo da palavra, né? E aqui a gente vai fortalecendo a vida um dos outros, tá bom? Você pode abrir aí o... Oi? Amém. Amém. Pastor, deixa eu recomendar esse livro aqui rapidinho, pastor. Manual Andrew de Missão Urbana. Esse livro é muito bom, estou lendo esse livro. Eu ganhei lá no treinamento da associação, né? Treinamento, se não me engano, de 300 milhões, e algumas pessoas no distrito têm esse livro. Se não me engano, acho que umas 12 pessoas têm esse livro. Muito bom, fala sobre as missões na cidade, né? Na área urbana, onde nós ficamos, aqui onde estamos. E o modo como devemos operar e agir, muitas instruções legais nesse livro aqui, ó. Estou gostando bastante. Muito bem, obrigado, Tiago, pela indicação. É um excelente livro mesmo. Precisamos entender aí que a nossa missão aí, ela começa aí no urbano, né? E depois ela vai para o rural, né? Onde a gente estiver, a gente tem que impactar com o poder do Evangelho, tá bom? Irmãos, Deus abençoe você e a sua família. Um excelente dia. Ó a irmã aí, ó. A irmã que ganhou o neném aí, ó. Apresentaram aí. Já oramos pela senhora, minha irmã. Que Deus abençoe grandemente, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua recuperação. E parabéns pelo neném aí, viu? Que Deus... Olha aí, ó. Muito bem. Bom dia, irmão. Você pode abrir o seu áudio aí, desejar um bom dia para todos, tá bom? E aí vai dando seu bom dia e já vai saindo aí para a gente encerrar a nossa reunião. Bom dia, irmã Isanete. Bom dia, Isalete. Bom dia, irmão Júlio. Bom dia, irmã Fauzi, irmã Regiane, irmã Josi, Lília, Naciara, irmão Carlos. São os que permanecem aí. Deus abençoe. Quinta-feira de novo, tá bom? Que Deus abençoe todos. Amém, amém. E divulguem aí nos grupos da igreja, para esse povo vir para a reunião, porque o povo tá meio preguiçoso. O povo tá aqui junto com a gente, tá bom? Valeu, gente. Deus abençoe, viu? Um grande abraço.